Foram só 2 dias de paralisação, mas o suficiente para provocar pânico e muitos prejuízos. Tinha lojas inteiramente vazias, que não tinha nada dentro. Aqui na nossa loja, gente, muitas coisas foram lesadas, foram levadas mesmo. 3 meses depois, a greve de policiais e bombeiros militares ainda gera consequências em Pernambuco. O Via Legal de hoje mostra uma delas, a decisão que obriga os responsáveis pelo movimento a indenizar o Estado. O dinheiro que foi utilizado, foi pago pela União para o deslocamento dessas forças, não pode ser custeado nas costas de toda a sociedade. A gente também mostra um problema que já dura 32 anos e ameaça o projeto de geração de energia nuclear brasileiro: a falta de depósito definitivo para receber o lixo atômico. E tem muito mais no Via Legal, que começa agora. Os dois lados têm argumentos convincentes e a questão é extremamente polêmica. Enquanto profissionais da área médica defendem a presença de estudantes nas salas de exame, alguns pacientes encaram esse tipo de atendimento como uma invasão à privacidade. O Via Legal de hoje discute esse impasse envolvendo a formação de futuros médicos. Diante da falta de acordo, a palavra final virá da Justiça. No dicionário Aurélio, a palavra residente tem alguns significados. Um deles se refere ao médico que mora num hospital, ou melhor, trabalha. É a parte prática do curso, quando o pós-graduando atua sob a orientação de médicos especialistas. Se eu não tivesse sido uma residente, neste hospital ou porventura em algum outro local, eu não seria plantonista hoje, não teria condições de atender a população de uma maneira geral na minha especialidade. O efeito prático desse tipo de formação é que o atendimento é feito por mais de um profissional, ou até por alunos que ainda não saíram da faculdade. O problema é essa situação, que nem sempre é aceita pelos pacientes. Aqui no Hospital Universitário de Rio Grande, uma grávida não permitiu que estudantes de medicina acompanhassem um exame. E o caso acabou na Justiça. Ela se sentiu um pouco incomodada com aquilo e então não houve atendimento, recorreu ao Ministério Público Federal, lá em Rio Grande, e os colegas então impetraram a ação. A ação movida pelo Ministério Público Federal foi julgada improcedente tanto pela Vara Federal de Rio Grande quanto pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O tema é tão polêmico que foi parar no Supremo Tribunal Federal. De um lado estão os residentes que defendem essa forma de aprendizagem. Do outro estão pacientes que, dependendo do caso, podem se sentir constrangidos com a presença de mais esse profissional durante o atendimento. Fora dos tribunais, muita gente parece concordar com a necessidade desse treinamento para a formação dos futuros médicos. Pelo meu ponto de vista, eu acho que não teria problema, porque eles estão estudando para esse tipo de coisa, né? Porque se a gente diz assim, eles não precisam estar por perto, a pessoa exigir isso, que eles não estudem, mas como é que eles vão aprender? A gente tem que aceitar, né? É um pouco constrangido, mas o que a gente pode fazer? Tem que aceitar, se é para a nossa melhora. A diretora do Hospital Universitário de Rio Grande preferiu não comentar o caso da gestante, mas garante que médicos e estudantes são orientados a respeitar a privacidade dos pacientes. O constrangimento ele não pode haver, nem o constrangimento ao usuário, nem o constrangimento aos trabalhadores e muito menos à gestão. A dignidade do ser humano, ela está acima de qualquer possibilidade. Nós trabalhamos aqui com a dignidade do ser humano. E a dignidade, ela sempre será a primeira prerrogativa aqui no Hospital Universitário. Quem levou o caso ao Supremo foi esse Procurador Regional da República, que insiste, dependendo da situação, expor a intimidade do paciente pode ferir a dignidade humana. Ele concorda com a presença de estudantes e residentes, mas defende que é preciso ter bom senso na aplicação dessa regra. O que está dito hoje, salvo o melhor juízo, é o seguinte: se tu não permitires que outros médicos, que outros estudantes, que vão ser médicos amanhã ou depois, que outros estudantes assistam o teu exame, tu não vai ser negado. Imagina aquele cidadão lá do fundo da estância, por volta dos seus 50 e poucos anos, que é convencido
depois de sabe-se lá quanto tempo a fazer um exame de próstata, ele encilha o cavalo dele, vai até a universidade para fazer o tal de exame de próstata e é posta essa condição. E ele diz não. E ele assim não faz. E, porventura, nesse exemplo que a gente esteja dando, esse cidadão veio desenvolver um câncer de próstata daqui 2 ou 3 anos e possa até falecer disso. O que vai ser mais danoso? Os estudantes que ficaram sem assistir aquele exame específico ou esse cidadão, no exemplo figurado, que vinha a falecer porque não se impôs aquela condição? No Brasil, uma farmácia só pode funcionar se tiver um farmacêutico de plantão. Uma regra indiscutível, que não se aplica a lojas que vendem apenas ervas medicinais e produtos naturais. Como muitas empresas ignoram esse limite e oferecem remédios aos consumidores, o setor entrou na mira da fiscalização. Veja o desfecho desse impasse na reportagem de Érica Rezende. Há tempos elas são usadas na prevenção e no tratamento de muitas doenças. Os benefícios das ervas medicinais passam de geração em geração e elas são tão populares que cada um tem a sua receita. Eu tomo assim 2, 3 copos de chá de hortelã por dia, às vezes gelado, às vezes quente, mas me sinto muito bem. Para pressão alta, diabetes, para emagrecer também. Espinha santa, hortelã, canela, cravo. De camomila, erva doce, ele traz uma sensação de relaxamento. E o chá verde, depois das refeições, ele ajuda assim no metabolismo, na digestão. Quase todo mundo, pelo menos, já ouviu falar de alguma planta, folha, casca ou raiz que ajuda a aliviar os sintomas de um resfriado ou um mal-estar. As chamadas drogas vegetais são facilmente encontradas em feiras ou em casas como esta, mais conhecida como ervanaria. O problema é que, além da planta, algumas lojas também vendem medicamentos naturais, o que é proibido por lei. Medicamentos só podem ser vendidos em farmácias e drogarias, é a lei brasileira. E muitas vezes essas empresas que são apenas lojas de produtos naturais acabam trabalhando com medicamentos, o que é ilegal. Em São Paulo, a fiscalização desse tipo de comércio é feita pelo Conselho Regional de Farmácia. A entidade defende a presença de um técnico farmacêutico nas ervanarias, com a justificativa de que o consumo indevido de ervas e medicamentos naturais pode oferecer riscos à saúde. A planta ser de uma espécie medicinal não quer dizer que ela tenha propriedade medicinal. Se ela for cultivada de maneira inadequada, ela pode não ter ali os princípios que fazem daquela planta uma planta medicinal. Então, a presença do farmacêutico é necessária para comprovar que toda a cadeia, desde o cultivo da planta até a chegada, até o processamento desse produto para ser oferecido ao consumidor, seja adequado e cumpra o objetivo que se propõe. Seu Antônio diz que se preocupa com a procedência dos produtos que vende. Por isso, faz questão de ter um farmacêutico na loja. Além de atestar a qualidade das ervas, o profissional orienta os consumidores. Vai ter que saber o que está tomando, né, Fábio? Não é chegar, tomar o chá e falar que vai curar aquilo. Não. Tem que ter sempre acompanhamento do médico ou orientação do farmacêutico. Mas o comerciante é uma exceção. Apesar dos riscos, a maioria das ervanarias insiste em vender medicamentos, mesmo sem ter um profissional da área de farmácia. Por causa desse comportamento, muitos estabelecimentos foram notificados e até multados pelo Conselho. Mas nem todos os comerciantes concordam com essa exigência. Aqui em São Paulo, o impasse foi parar na Justiça. A decisão mais recente é do Tribunal Regional Federal e favorece as ervanarias. Pela sentença, os estabelecimentos que vendem apenas plantas medicinais não são obrigados a ter um farmacêutico no quadro de funcionários. Na decisão, a desembargadora explicou que, de acordo com a lei, apenas farmácias e drogarias são obrigadas a contratar um farmacêutico. Já as lojas que vendem ervas ou produtos naturais estão livres desta obrigação. Mesmo assim, o consumidor deve ficar atento à origem e à qualidade das ervas. Sempre procurar a opinião de especialista e prestar muita atenção em você mesmo. Então, perceber, usou alguma coisa diferente, perceba os sintomas, se acontecer alguma coisa diferente, relate para um profissional da saúde. Ninguém duvida dos benefícios dos produtos naturais, mas é preciso ter cuidado para não errar na escolha, nem exagerar na dose.
Você pode pegar uma folhinha e de repente não ser aquilo que você está pensando. É muito difícil a pessoa ter conhecimento de ervas, né? A gente pode sentir pelo paladar, pelo próprio cheiro da erva, mas é complicado. Eu acho que a segurança acima de tudo. É saúde, né? Não pode se brincar com saúde. É vida, né? Já se passaram 32 anos desde que o Brasil ganhou a primeira usina nuclear. É muito tempo, mas até hoje a estrutura que recebe o lixo atômico das 2 unidades em funcionamento é provisória. Uma irregularidade grave que foi parar na Justiça e pode até mesmo impedir que a terceira usina comece a gerar energia para o país. Litoral sul do estado do Rio de Janeiro. Um cenário que combina mata preservada com um oceano repleto de ilhas paradisíacas. E é em meio a essa paisagem de tirar o fôlego que está a Central Nuclear de Angra. Angra 1 levou 14 anos para ficar pronta. Começou a funcionar em 1982. Depois veio Angra 2 e a expectativa é que Angra 3 entre em operação em 2018. Juntas, as usinas ocupam uma área de 138 mil metros quadrados. As 2 unidades já em operação geram o equivalente a 1/3 da energia elétrica consumida no estado do Rio de Janeiro, ou 3% da geração nacional, o suficiente para atender 3,5 milhões de pessoas. Tão importante quanto a energia que uma usina nuclear produz é o resíduo gerado por ela. E até hoje, o destino final do chamado lixo atômico se transformou num desafio aos países que usam esse tipo de geração de eletricidade. No Brasil, não é diferente, só que aqui a discussão foi parar nos tribunais. Os rejeitos das usinas nucleares são classificados em 3 categorias. Os de baixa atividade são aqueles resultantes do trabalho no dia a dia da usina, como botas, luvas e macacões usados pelos funcionários. Os de média atividade também decorrem do funcionamento normal da usina. A diferença é que eles estão em filtros e resinas que servem para purificar a água do sistema. Já os de alta atividade, que contêm os elementos combustíveis, ficam dentro das usinas em piscinas de resfriamento. Estas imagens foram gravadas em um dos setores mais restritos do depósito de lixo nuclear. Elas registram a movimentação de material radioativo. Aqui, o armazenamento é feito de dentro de uma cabine blindada. A proteção inclui as janelas, que possuem 3 camadas. O operador não tem nenhum contato com o material, que é colocado em células por meio de um controle remoto com a ajuda de várias câmeras de monitoramento. O problema é que a estrutura é considerada provisória, inclusive pelas autoridades que administram o Programa Atômico Brasileiro. Nós estamos fazendo aqui obras, né, que na verdade não seriam necessárias. Quer dizer, é um depósito inicial. Um depósito inicial a gente entenderia que fosse por um tempo, uma década. Mas se você vê, nós estamos com a usina 1 em operação desde 1982, vendendo energia desde 85. Então eu estou falando de 30 anos, né? Então tem que haver uma definição. Em 2007, o Ministério Público Federal propôs uma ação civil pública questionando o local onde os resíduos nucleares ficam armazenados. O processo é contra a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a Eletronuclear e a União. Em 2012, a Justiça Federal condenou os 3 réus a incluir no orçamento os recursos necessários para a projeção, construção e instalação de depósito definitivo para os rejeitos radioativos do lixo atômico. O prazo para as providências era de 1 ano, mas como houve recurso, os efeitos da sentença estão suspensos.
Em nenhum momento eles falam que não devem fazer, mas pior, em nenhum momento eles apontam um cronograma apto a ser cumprido de forma transparente e de forma que informe a população. A resposta desses órgãos são: deixe tudo que está sob controle. Sim, só que eles precisam prestar informações, eles precisam mostrar dentro de um cronograma que estão aptos a cumprir. E até o momento não fizeram. João Carlos trabalha há 40 anos na Central Nuclear de Angra. Chegou no início da operação e acompanhou de perto as discussões sobre os riscos ambientais das usinas. Hoje está diretamente envolvido no desafio de encontrar um destino definitivo para o lixo atômico, uma condição para que Angra 3 seja autorizada a funcionar. Na parte que me cabe, como, vamos dizer assim, dirigente da eletronuclear, eu estou fazendo a minimização da produção e armazenando com os melhores requisitos possíveis para ganhar tempo, dando a todos os órgãos responsáveis por essa definição tempo para que isso aconteça. Quando se trata dos direitos de pessoas com deficiência, o Brasil tem evoluído, pelo menos no papel. A legislação garante uma série de benefícios a esses cidadãos, mas nem todos estão disponíveis. Quem tem a chamada visão monocular, por exemplo, dificilmente consegue viajar de graça pelo país. Antônio perdeu a visão do olho direito quando ainda era um bebê. Eu tinha 6 meses de nascido, era bebezinho, né? E adoeci da muleira. Minha mãe, que era dona de casa, não tinha condições de me levar no médico e arrumou na vizinha um remédio caseiro para colocar na muleira. E esse remédio escorreu para o olho e queimou a lente do olho. Hoje, aos 33 anos, a deficiência ainda é um desafio, mas ele conta que os maiores problemas foram na infância e juventude. Deixei de fazer meu ensino médio por isso e só, e também andar na claridade, não conseguia. À noite não podia acender lâmpada, eu tinha que andar de óculos escuros, porque doía muito, e doía tanto que esse aqui também começava a encher de lágrima. Para pegar o ônibus, quando eu estava na parada, eu colocava a mão no olho, para poder focar melhor, porque se eu tirasse assim eu não conseguia ver nada, embaçava. Com a ajuda de amigos, o auxiliar de serviços gerais conseguiu colocar uma prótese no olho. O procedimento foi feito em um hospital particular de Brasília. A vida ficou mais confortável, apesar dele continuar enxergando apenas com o olho esquerdo. Foi 2 cirurgias nesse olho. Fiz a primeira, né? Foi a retirada de córnea, foi colocado um globo ocular, uma esfere, para movimentar a prótese. Com 2 anos houve rejeição. O organismo expulsou a esfera, eu tinha que fazer outra cirurgia urgente. Por causa da deficiência, Antônio pode usar o transporte público dentro da cidade sem pagar pelas passagens, mas não os ônibus interestaduais. Uma lei de 1994 garante o passe livre no transporte coletivo interestadual a pessoas carentes que tenham alguma deficiência. Mas o conceito de deficiência visual descrito na lei federal não inclui quem enxerga por apenas um dos olhos, ou seja, quem tem a chamada visão monocular. Pela norma, só tem direito à gratuidade quem é considerado cego ou com impossibilidade de qualquer correção artificial. A falha da legislação tem dificultado a vida de muitos deficientes. Em Brasília, uma portadora de visão monocular recorreu à Justiça Federal para ter o benefício. Em primeira instância, o pedido foi negado. Ela procurou, então, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e conseguiu o passe livre interestadual. Nada mais justo do que garantir àqueles que precisam, porque assim enquadrados na lei como deficientes físicos, desde que demonstre também os demais requisitos, tais como a hipossuficiência financeira, portador de uma remuneração ou de um salário de até 2 salários mínimos, correspondente a 2 salários mínimos, tem direito ao passe livre. Antônio, que também poderia viajar de graça, reclama da burocracia para ter acesso ao benefício.
Pediram cartão de vacina, pediram data, tudo que exame de tempo que eu era bebê, essas coisas tudo. Eu não tenho essa documentação. Para as pessoas que têm um tipo de deficiência, esse benefício é muito importante, viu? Porque vai que a pessoa não está podendo trabalhar no momento, ou nem aposentado e não tem condições de viajar. Aí com o passe interestadual é um benefício importante. O Via Legal já exibiu outras reportagens que mostram a luta de pessoas com deficiência para ter acesso a benefícios previstos em lei. Você pode rever esses programas acessando nossos canais na internet. Assaltos, lojas saqueadas e medo, muito medo. Essas sensações foram experimentadas no mês de maio por moradores de Recife e da região metropolitana, consequências da greve de policiais e bombeiros. O movimento foi considerado ilegal pela Justiça e agora pode custar caro para os responsáveis pela mobilização. Abreu e Lima fica na região metropolitana de Recife. Recentemente, a cidade de 100 mil habitantes ganhou destaque nacional por imagens fortes como essas, que mostram lojas depredadas e saqueadas. Um quadro que parece retratar cenas de guerra. A onda de crimes e violência aconteceu entre os dias 13 e 15 de maio, durante a greve da Polícia Militar e Bombeiros. A paralisação foi curta, mas suficiente para deixar fortes marcas no comércio local. A cidade ficou totalmente destruída e os prejuízos foram grandes, tão grandes que até hoje nós estamos tendo reflexo desse prejuízo. A gerente desta loja relembra os momentos de terror vividos por ela e outros comerciantes. Muitas coisas foram lesadas, foram levadas mesmo, material de informática que foram todos danificados, equipamentos que foram quebrados. Iderlândia não sabe quando vai conseguir recuperar os danos financeiros. Por enquanto, a maior preocupação é colocar as contas em dia. Apesar disso, ela mantém a loja com as portas abertas. Já essa rede de supermercados preferiu fechar a filial atingida pelo vandalismo. É que o investimento para a reconstrução seria alto demais. Cerca de 60 funcionários foram prejudicados com o encerramento das atividades da empresa. Na capital pernambucana também foram muitos os danos registrados durante a greve dos policiais. Os arrastões se repetiram em várias partes da cidade. Nas ruas prevaleciam o medo e silêncio. Este psicólogo relata o que testemunhou naquele dia. Eu moro há 4 anos aqui nessa área e nesse período eu nunca presenciei um assalto. Num dia só, no intervalo de 2 quadras, eu presenciei 3 assaltos. A ausência da polícia nas ruas aumentou os registros de violência e, é claro, fez com que a sensação de insegurança fosse compartilhada por toda a população. Diante do quadro, a Força Nacional foi deslocada para a capital pernambucana. Pelos cálculos da União, a medida provocou um gasto extra de R$1 milhão. Como a Justiça reconheceu a ilegalidade da greve, o governo pediu e conseguiu que as contas fossem repassadas para as 2 associações envolvidas na manifestação. Cada uma delas deve arcar com metade dos custos referentes ao envio do reforço policial. O dinheiro que foi utilizado, foi pago pela União para o deslocamento dessas forças, não pode cair, não pode ser custeado nas costas de toda a sociedade. Este advogado, especialista em direito sindical, explica por que a greve de policiais militares e dos bombeiros é ilegal. O servidor público em si, ele tem o direito à greve, aquela greve que está inserida no artigo 37 da Constituição. Porém, em algumas classes, em algumas organizações específicas, como as Forças Armadas e a saúde, é vedado a greve, a sindicalização e a greve. O processo é contra a Associação dos Praças de Pernambuco, a ASPRA, e a Associação Pernambucana de Cabos e Soldados Policiais e Bombeiros Militares, a ACSPE, que alega não ter participado da greve. A entidade sustenta que a diretoria está impedida judicialmente de tomar decisões, um argumento que é rebatido pela Advocacia Geral da União.
O fato dela estar sob intervenção, feito ela alega, não impede que na prática, que foi o que aconteceu em nossa visão, ela efetivamente participe do movimento. Nós observamos que foi a realidade dos fatos. Já o subtenente, que dirige a Associação dos Praças, diz que a entidade recorreu da decisão para não ser obrigada a pagar a conta. Ele alega que a categoria não reivindica apenas reajuste salarial e afirma a falta de posicionamento do governo em relação a problemas enfrentados pela corporação foi a gota d'água para a paralisação. Porque o policial ele não pode ir para a rua sem ter a sua proteção, né? Ele é para combater a criminalidade, combater os crimes, combater os assaltos a banco, tudo. Mas ele tem que ter aquela proteção que é o colete, ele tem que ter uma viatura que funcione normalmente, ele tem que ter uma arma adequada, ele tem que ter algemas. Ele tem que ter esses equipamentos que está faltando. Como forma de garantir o ressarcimento das despesas aos cofres públicos, a Justiça bloqueou contas bancárias e repasses financeiros feitos às associações condenadas. O subtenente lamenta o fato e diz que luta há mais de 10 anos por melhorias para a categoria. O representante dos policiais diz que há uma incoerência entre o que diz a lei e o que ocorre na prática. É um contrassenso, dizer assim, eu uso o mecanismo de você de proibir você fazer aquilo. Só não vou dar os meios para você trabalhar. Nosso programa está terminando. Na próxima semana tem outras reportagens sobre assuntos que foram decididos na Justiça Federal. Até lá!